Você é embaixador e embaixadora do Filho do Reino de Deus. Quando nós olhamos para 2 Coríntios 5:20, Paulo vai dizer: portanto, sois embaixadores de Cristo. E ele diz que nós somos aqueles que vamos rogar ao mundo como representantes de Deus. Ele também vai dizer que tudo aquilo que nós fazemos direcionados pelo Senhor. Nós temos uma autoridade aí. E uma coisa que eu preciso entender, que o embaixador e a embaixadora é o cargo mais alto de um país ou de uma nação em terra estrangeira. Então, quando há uma embaixada em outro país, o embaixador ou a embaixadora é aquele que é a autoridade máxima daquele país naquele lugar. Quando nós entendemos essa realidade, nós entendemos também que um dos papéis do embaixador ou da embaixadora é destacar o seu país na terra onde a embaixada está fixada. Até agora vocês devem estar pensando assim: tá bom, mas o que a gente tem a ver com isso? Muita coisa. Porque quando a palavra diz que nós somos embaixadores de Deus, traz também uma realidade, que é uma realidade que a gente não para pensar. E nós precisamos entender. O embaixador ou a embaixada, ela traz com ela uma realidade chamada extraterritorialidade. Aonde a embaixada for plantada, dentro dela é solo da nação de origem dela. Dentro dela opera as leis do país dela. Aonde ela está, tudo o que acontece é de acordo com o país de origem. Aí começamos a pensar o seguinte: quem nós somos? No início, Jesus se manifesta em teofania no Antigo Testamento, e ali vai se apresentar, aparecer em alguns momentos. E um dos momentos ele diz para Moisés: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está é terra santa. Ali no Sinai ele diz isso para Moisés. Só que na sequência, tempos depois, ele vai dizer a Josué, em frente a Jericó: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está é terra santa. Interessante. Jericó não era a terra que ele mandou destruir? Jericó não era o local que naquela época tinha a simbologia de mais pecaminoso? E como é isso? Tira a sandália dos pés, porque o lugar que tu está é terra santa? Porque o que faz a terra ser santa ou não é a presença do santo nela. Não é aonde ela está. Pode ser o pior lugar, pode ser o maior antro de pecado. Aonde tiver um embaixador do céu na terra, neste local é embaixada de Deus. Porque houve o pagamento de um preço. Antes era uma vez no ano que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos para ali colocar o sangue no propiciatório da Arca da Aliança. Mas na cruz do Calvário se cumpre o mistério da reconciliação. E então o véu é rasgado de alto a baixo. A entrada agora, o acesso é livre. Agora todo aquele pode entrar com ousadia no trono da graça de Deus. E quando ele entra, ele agora recebe a autoridade de embaixador. Porque antes era só o sumo sacerdote uma vez no ano. Mas quando nós vamos em Apocalipse capítulo 1, versículo de número 6, vai dizer que o Senhor nos comprou e fez para o seu Deus reis e sacerdotes, louvado seja o nome do Senhor. Então você é rei, você é rainha, você é sacerdote, você é sacerdotisa, e aonde você pisa é embaixada de Deus na face da terra.
Uma coisa que é importante entendermos: o embaixador dos céus é movido pela eternidade. Ele não se move por movimentos terrenos. Ele se move pelo movimento da eternidade. A eternidade está dentro de mim e de você. E a eternidade, quando eu digo na questão de divindade. Porque antes se manifestava no Antigo Testamento. Nos evangelhos, andava lado a lado. Comia, tocava, era tocado, limpava o leproso, ia no tanque de Betesda e mandava levantar e tomar a sua cama e andar. Mas quando ele morre e é assunto aos céus, a divindade desce. O outro Consolador, mas agora não para andar mais do lado, mas andar dentro. Então, aonde eu piso é embaixada dos céus no reino terreno. Rússia, Alemanha, Estados Unidos, Nova Zelândia, governo humano. Reino de Deus, soberania total, céus, trono de Deus, sala de controle do universo. Tudo é controlado de lá. Nada escapa do seu controle. E eu quero falar algo para você com um testemunho rápido, entender claramente o que eu estou querendo te dizer. Alguns anos atrás, houve o falecimento da minha sogra. Alguns já ouviram esse testemunho, mas acredito que a maioria não. Eu estava no Getúlio Vargas, esperando receber ali a documentação devido ao falecimento dela. Carol conheceu uma jovem senhora que não era evangélica, que estava lá junto com a irmã, e o marido dela estava ali sendo internado por conta de uma enfermidade que eles não sabiam ainda o que era. E crente em hospital, supermercado, adora puxar um assunto, né, irmãos? Crente gosta de uma conversa, né? E aí Carol começou a conversar com aquela pessoa e ali fez rapidamente uma amizade. E mulheres para um lado conversando e eu na minha. Ainda ali analisando tudo o que tinha acontecido. Porque ela passou mal na minha casa e eu que a levei para o hospital. E daqui a pouco aquela jovem senhora vem correndo e me chama e diz assim: moço, pelo amor de Deus, o senhor pode ir até lá na enfermaria onde meu marido está? Porque os médicos me chamaram, pediram para eu me despedir dele, porque ele é leptospirose, descobriram agora, e está no último grau. Não tem mais o que fazer por ele, ele não reage mais. A única coisa que eu pude fazer foi me despedir. Eu falei, ok, vamos lá, claro. Crente nega serviço, irmãos? Claro que não. Só que na recepção do hospital, a recepcionista falou: olha, quem subir agora não desce mais. E se descer, ninguém mais sobe. Falei, senhora, agora complicou. Porque a minha sogra, a questão está resolvida. Eu vou precisar ir embora, resolver o sepultamento. A senhora vai precisar, depois ter esse movimento de subida e descida na enfermaria. A senhora pensa bem no que a senhora vai fazer. E aí o semblante dela caiu. E ela falou, eu esperava, tinha a esperança que fosse acontecer um milagre. E eu falei com ela, nós podemos ir lá para fora para conversar? E aí foi ali para fora. Quem conhece o Getúlio Vargas sabe que naquela rampa de entrada ali é o local que as ambulâncias chegam com baleado. Tudo acontece ali. É um hospital de traumatortopedia também. Então tudo acontece naquela emergência. E ali as coisas acontecendo, eu falei para aquela senhora o seguinte: olha, eu não consegui subir, mas o Deus que eu sirvo não depende de recepção para ir até onde seu marido está e realizar uma obra na vida dele. A senhora crê que a gente vai orar aqui, nesse local que é de dor, de agonia, de tormento, que as pessoas estão chegando todas elas em agonia, e que Deus pode ouvir a nossa oração aqui e realizar um milagre lá? No desespero, ela falou assim: o senhor está falando, eu acredito. Falei, então amém. Só vou lhe pedir uma coisa.
Depois que Deus fizer o que tiver que fazer, a senhora fala para ele o que foi que aconteceu aqui e vão numa igreja, que é a casa de Deus, para ali dar o testemunho do que Deus fez. Porque eu tinha convicção de que Deus ia fazer algo. Porque se eu disse para vocês que o embaixador é movido pela eternidade, eu tenho que confiar naquilo que eu prego. Eu tenho que viver aquilo que eu absorvo da palavra de Deus e que sei que é o mover da palavra de Deus. Ali não sou eu. Ali é o mover de quem está dentro de mim. Ali quem vai fazer a conexão não sou eu. Quem vai fazer a conexão e a operação é quem eu tenho o privilégio de habitar dentro de mim e que eu sou o santuário dele. Então orei naquele lugar. E depois de um tempo, aquela senhora veio correndo. Disse: moço, tenho algo para falar para o senhor. Os médicos não estão entendendo nada. O meu marido estava praticamente morto. Eu já tinha me despedido dele, ele não tinha reação. Está sentado, está falando, está pedindo comida. E ninguém está entendendo nada. Eu falei: mas a senhora está entendendo, porque eu levei a senhora para uma dimensão espiritual, para que a senhora entendesse a quem é que eu sirvo e o Deus de quem eu falo. Então você vive a extraterritorialidade da embaixada. Aonde você pisa é embaixada de Deus, é possibilidade de manifestação da glória de Deus através do Espírito Santo de Deus. Se você acredita, diga amém. Se você recebe, diga eu recebo. Amém.